Galera, teremos confronto brasileiro nas semifinais da Libertadores. Já temos um brasileiro garantido na final da Libertadores, Fluminense e Internacional. Fluminense vencendo a equipe do Olímpia por 3-1 no Paraguai, no agregado 5-1 para a equipe do Fluminense, galera. E do outro lado teremos aí Palmeiras e Boca Juniors. Poderemos ter um Fluminense e Boca na final da Libertadores. Seria aí histórico essa final de Libertadores, galera. E vamos acompanhar um debate, vamos ver o que a galera do Linha de Passe está falando sobre esse jogo entre Fluminense e Olímpia, galera. Vou deixar o link na descrição também. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Que o Diniz incentiva e vai continuar fazendo a tomar esse tipo de decisão dentro de uma ideia que todos eles compartilham. O time do Fluminense aprendeu a executar, a desempenhar, a interpretar essas ideias, mas agora ele tem outra ideia. E essa outra ideia é uma ideia mais preocupada com outras coisas. O Diniz falou, no primeiro jogo nós tivemos que jogar com um pouco mais de amplitude, aqui não teríamos. Foi o que ele fez contra o Volta Redonda pela primeira vez. Por causa das características. Então a gente está vendo um Fluminense que agrega uma maneira de jogar para ser uma equipe mais imprevisível, se é que se pode usar essa expressão, mas também é um time que tem hoje um manual maior, Quantas variações mais amplo. Você citou? Quantas variações você citou só nessa sua fala? Pois é, mas isso derruba já o cara então, que mas também o Diniz é aquilo, é ter a bola, se expõe, sai de... Então, exato. Já derruba. Isso está acontecendo agora. É isso. Pode não levar o Fluminense ao título da Libertadores, o Internacional pode travar as duas maneiras. O Fluminense pode tentar daqui, pode tentar dali, ninguém sabe. Grande. É por isso que a gente assiste. Mas isso está acontecendo. A melhor atuação, acho que já chamou, a melhor atuação da Libertadores é desse time e desse treinador. Contra o River? Um dos semifinalistas. E a segunda do Inter. É esse treinador. Então, assim, é muita coisa para chegarem depois e reduzirem a foi campeão ou não. É muito interessante o que faz o Fluminense esse ano até aqui. Então, acho que já começa a dissipar. O que você está falando vai muito além do que é o Fluminense, do que é o Diniz. Você está falando propriamente do que é aquilo que atrasou e que às vezes ainda atrasa o próprio futebol brasileiro aqui dentro. Que é um dogma do Estado. A gente viveu muito tempo aqui com times jogando fechados para atuarem no contra-ataque, ter jogado aérea forte, ganhar por 1-0. Aí a velho termo horroroso, fecha a casinha. O professor Calçade, que não está aqui para se defender, mas tanto gosta, né? E ninguém questionava. Ninguém questionava, se questionava muito pouco, com times que podiam jogar muito mais. Ou seja, isso daqui era o cemitério do jogo de futebol tático moderno e do que é a própria essência do futebol brasileiro, quando se diz no futebol que busca o gol, que joga com a bola, que é uma coisa que não pertence mais ao futebol brasileiro apenas, alguns times brasileiros sim, como é o caso do Fluminense, mas que pertence a muitos tipos de futebol no mundo, né? E eu acho gozado, André, quando você fala dessa construção do Diniz, você está falando do próprio treinador, porque o chamam de teimoso, mas alguém teimoso não busca melhorar constantemente. A gente tem ali um grande treinador hoje em atividade, que é um cara que me parece mais teimoso, porque conhece muito futebol e não quer assimilar as coisas do futebol atual e tem um elenco que poderia jogar mais e não joga. O caso do Diniz, não. Nenhum jogador do Fluminense atua aquém do que é possível. Você não vê um jogador passar uma temporada inteira... Ao contrário, exatamente isso. Outra questão. Esperavam que um treinador conseguisse implementar diversas maneiras de jogo e maneiras rebuscadas, não são maneiras simples, porque você ficar atrás fechado, tentando cruzar bolas na área e contra-atacar, é muito mais simples do que você construir o jogo de várias formas e quando você perde a bola, você tem capacidade de recomposição, de retomada de posicionamento. Exigiam desse treinador, com times tecnicamente limitados, resultados de times muito melhores. E aí eu fico... A construção técnica ela é tão demorada que eu vou citar aqui dois exemplos. O Klopp perde um campeonato inglês pelo Liverpool. O time marcava muito a saída de bola, era extremamente bem treinado, tinha um jogo agudo, mas ele ganha no ano seguinte porque ele agrega esse time mais posse de bola, porque ele percebeu que o time não tinha condições físicas de executar o que fazia dele o melhor time da temporada naquele momento, durante todas as partidas, os 90 minutos. O Guardiola, o mestre dos mestres, de longe o melhor técnico do mundo. Como foi a primeira temporada dele pelo City?
quando ele leva as coisas que ele sabia para um futebol mais rápido, jogado no espaço mais curto, mais veloz, ele sofre. E aí ele modifica coisas, ele aprende com os erros. E aí estamos falando de mestres. Sim. De mestres. Eu acho até que dá pra gente fazer, Birner, uma outra comparação. Só o que fizeram com o Diniz aqui é uma crueldade. E a crueldade vai continuar se ele não for campeão. A crueldade vai continuar, porque o Diniz é um bom treinador. Ele produz bom futebol. Ele pode errar. Ele pode até nunca vencer um grande campeonato na vida. Eu acho que uma hora vai ganhar. Mas o que fazem com ele é uma crueldade. É uma crueldade. Porque o Diniz, por algum motivo, simplesmente porque ele ousou fazer uma coisa que os outros não faziam, trataram ele como se ele fosse algo errado. E, na verdade, ele só estava tentando produzir um bom jogo de futebol. E eu gosto disso. Não, a comparação que eu ia fazer, e aí, Jean, quero te ouvir também, se ela é um exagero, é um passo à frente ou não, mas com tudo isso que o André colocou, falando das variações com os mesmos jogadores, a capacidade de extrair deles o melhor, e muitas vezes, né, o Birner fala na questão defensiva, ele é um treinador ousado desde sempre, por acreditar que aqueles jogadores podem render mais, e com o tempo ele acaba fazendo com que esses jogadores rendam mais. Me lembrou ontem o Abel falando sobre, olha, eu coloquei 3 zagueiros, que é uma coisa que eu já fiz em outros momentos, e vocês estão trazendo aqui como se fosse uma grande novidade. Não é isso, mas o Diniz me parece seguir a mesma teoria do futebol que ele traz para a prática dentro do campo. Ele é capaz de jogar de muitas maneiras com os mesmos jogadores. E aí a gente está falando de um treinador já consolidado, pelo que venceu no Brasil, e de um outro que tem um caminho ainda pela frente. Assim, eu não sei se é uma comparação exagerada, mas eu vejo um caminho muito próximo. Pois é, eu acho que sabe o que tem em comum os dois? É o fato de olharem para o jogo. Que parece uma obviedade, mas assim, é olhar para o jogo, é pensar o jogo, é trabalhar o time de acordo com aquela partida. Então, quando o Abel ontem falou, eu escalei 3 zagueiros, como eu sempre jogo, inclusive com 3 zagueiros, só que em geral é um lateral fazendo o papel do terceiro zagueiro, o outro lateral eu solto mais, ele disse... Eu mudei os jogadores, mudei até a característica dos jogadores, mas a formação tática não foi muito diferente da que eu costumava usar. Eu queria pegar o jogo de hoje, do Diniz, para destacar isso, porque foi exatamente a mesma formação do primeiro jogo. Mas de maneira diferente. E por motivos completamente diferentes. Então, assim, quando ele tem hoje o John Kennedy começando a partida... Ele está pensando, e ele falou isso na primeira resposta da entrevista coletiva, ele está pensando nas linhas mais altas do time do Olímpia. Ele falou, eu sabia que eles iam jogar com as linhas mais altas, que eles iam botar uma pressão, que era exatamente o contrário do que o Olímpia ia fazer na primeira partida. Então ele mantém a escalação, mas ele muda o jeito de jogar, ele muda a função do jogador. Porque quando o John Kennedy entra na primeira partida e surpreende a muita gente, aquela formação mais ofensiva... Ele entra porque ele é um outro centroavante, porque ele é um outro cara de área, porque ele tem capacidade de quebrar a linha. Quando ele é mantido para o segundo jogo, porque o adversário vai jogar com as linhas mais altas, o adversário vai deixar espaço para uma transição rápida e ele vai conseguir puxar os contra-ataques. Como, aliás, e eu quero só fazer essa ressalva, eu falei, ele foi importantíssimo nos 2 primeiros gols, mas ele foi importantíssimo nos 3 lances mais importantes da partida, que foram os 2 primeiros gols, um que ele faz e o outro que ele chuta na trave e a bola volta para o cano. E antes desse segundo gol, ele é essencial no lance da expulsão, porque é uma jogadaça. A melhor jogada do John Kennedy na partida, inclusive, é a jogada que causa a expulsão do jogador do Olímpia, que ali é o que mata o jogo. Isso. Ali não tem mais... Faltavam 20 minutos, o jogo estava 1-0. Sim. Você podia até imaginar, bom, se o Olímpia consegue num desses cruzamentos, né, fazer um... Tá bom, você pode até imaginar que isso... Tava 1-0 não, desculpa, tava 1-1. Faz um gol, depois poderia conseguir um outro no finalzinho, fez 2 contra o Flamengo muito rapidamente, isso poderia acontecer. Mas a expulsão, que tem muito mérito do John Kennedy também, ela é causada, ela é determinante no resultado da partida e na classificação do Fluminense. Então eu acho que é interessante pegar o próprio John Kennedy, que é um jogador específico, e a escalação dele nos 2 jogos, mas com funções e com ideias completamente diferentes, porque o Diniz sabia como o adversário ia jogar e essas expectativas dele se confirmaram. Não era nem muito difícil prever como o adversário jogaria, mas ele pensou nisso. Como ele encara é interessante, porque eu tô com o Jean.
quando você olha para a formação de início e fala, ele repetiu, mas o cenário do jogo não vai ser diferente. Mas a função que ele quer do John Kennedy também é diferente. Exatamente. Não só do John Kennedy, né? E tudo isso passeia. Sim, que ele E falou tudo isso do passeia pela evolução do trabalho, pelo amadurecimento. Não é uma bola que entrou, resvalou, como o Bene brinca, fechou a casinha, vamos para baixo. Azar teve o Fluminense e levou do Olímpia, que teve desvio. Tem um monte de coisa para falar do Fluminense. E tem outra coisa também, Dani, que eu acho que é interessante citar. O Ganso teve com a gente aqui, recentemente, num papo aqui da ESPN, e ele fala, depois daquele 5-1, ele falou, não sei exatamente, mas acho que a gente deu uma relaxada. E quantas pessoas falam, putz, lá vai o trabalho do Diniz de novo na hora que a onça tem que beber água. E torcendo junto. Se recupera jogadores. Se você tem um Ganso com problema de lesão e sente, você tem o Alexander que vai voltar e vai te dar alguma opção. Você tem o John Kennedy, que talvez você não falasse na época de 5-1 como está falando hoje. Então, tem também uma retomada, tem também um respiro ali. É um Fluminense diferente que chega para a semifinal do que foi o Fluminense que entra no mata-mata. O Fluminense do mata-mata, o Fluminense que tinha 3 vitórias em 3 jogos na primeira metade da fase de grupos. Tem que suar ali, última rodada, penúltima rodada da fase de grupos, para manter o que queria, vantagem. Entra no mata-mata, sim, com alguma desconfiança. Muito se sonhava com o Fla-Flu das quartas, mas muita gente falou, será que o Fluminense passa do Argentino Júnior? Tinha uma desconfiança. Hoje em dia é um outro Fluminense amadurecido. Então, acho que é também um detalhe a se pontuar desse trabalho do Diniz, de uma retomada que muita gente jura que só cai. Depois que ele atinge um dito ápice técnico ali contra o River, ele vai cair. Não. Tem uma retomada também, tem uma maturidade também. Eu até acho, aí para também não entrar na empolgação da classificação, até acho que esse Fluminense já jogou muito mais do que está jogando. Mas a retomada ela não atingiu o ápice, ela é uma retomada que não existia. Mas ele é competitivo. Exato, mas é competitivo, busca soluções. E só para não deixar de citar um outro nome, porque a gente já falou do Fábio, a gente falou do John Kennedy, o Birner falou do Cano, mas eu acho que é importante falar do Felipe Melo hoje também. Ele fez uma partidaça. Claro que era um jogo muito afeição para ele, com aquele monte de bola alçada na área, mas ele tirou. As que o Fluminense conseguiu tirar, porque esse foi um problema, eu acho que até o Fluminense deixou que o Olímpia cabeceasse e finalizasse demais as bolas aéreas, mesmo sabendo que esse seria o principal artifício do adversário. Mas acho que o Felipe Melo, enquanto esteve em campo, foi realmente muito bem, foi um jogador essencial para que, de repente, o começo do jogo não se complicasse. Isso fala sobre time, porque você tem o Felipe Melo, você pode falar de Keno, você pode falar de um Samuel Xavier das oitavas de final. Não é simplesmente o Fluminense do Cano, porque a bola precisa chegar no Cano. E se a bola não chegar no Cano? E se o Cano machucar? Não, e ano passado foi do John Arias. Tem um monte de coisa para falar. Então, isso é a ideia de time que eu acho que chega à semifinal. Esse é o trabalho que tem que ser falado. O coletivo potencializar o individual. E aí, em jogos diferentes, cada um vai sobressair ao outro. Pensando em continuidade... Galera, isso aí mesmo, o coletivo. O trabalho do Fernando Diniz é um trabalho muito bom. Ele não tem um elenco estrelado. O Flamengo não adianta nada, tem um elenco estrelado, mas é um elenco rachado. O elenco do Fluminense não tem isso. Não tem isso, o Fluminense tem gestão. Uma coisa diferente, uma coisa chamada gestão de elenco. Isso daí o Fernando Diniz faz muito bem, né? E por isso que o Fluminense está na semifinal e, na minha opinião, o Fluminense é finalista da Libertadores, tem plenas condições. Eu acredito que o Internacional não vai ser páreo para a equipe do Fluminense nas semifinais. Já está escrito esse ano. É o ano do Fluminense, é o ano do Fernando Diniz, pelo que ele tem feito, pelo que ele tem conquistado esse ano, né? O Fernando Diniz merece sim esse título, né? Porque é um cara que tem trabalhado muito nos últimos anos, tem feito bons trabalhos, mas muitas das vezes acaba esbarrando aí alguns resultados ruins, né? E com isso, né, o torcedor e a mídia sempre pega no pé, mas na minha opinião o Diniz aí é um excelente treinador. E o Fluminense vai ser finalista dessa Libertadores, porque tem um time muito bom, muito capacitado. Não dizendo que a equipe do Internacional não é capacitado, mas a equipe do Fluminense vem muito forte e vai vir com tudo para essa final da Libertadores, galera. Essa é a minha opinião. Se vocês acham diferente, galera, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal.